Agora vamos dar continuidade de volta ao almoço lá na Galeteria Bardelotto com o seu Geraldo Balestro. Dá uma olhadinha aqui que ele fala aí da experiência dele. Pois é, hoje então nós vamos conversar um pouco sobre provas de rua. E tenho aqui comigo um participante, o senhor Geraldo Balestro. Estamos aqui para participar do seu convite e ajudar naquilo que for possível. Sabe que o esporte urbano, ele procura dar um pouco de visibilidade aos esportes que as pessoas praticam e que nem sempre conseguem o espaço necessário para isso. Mas veja bem, o Geraldo, ele é praticante de prova de rua, ele já é veterano e mesmo assim não deixa de fazer parte de um grupo seleto de pessoas que conseguem participar de uma maratona. Então convidei o Geraldo para nos falar um pouco sobre por que ele escolheu essa prova e como ele se sente praticando esse tipo de atividade física. A atividade física eu pratiquei isso no passado, quando eu era jovem, até aos 23, 24 anos, depois fiquei muitos anos praticamente sem uma atividade física e ao longo do tempo fui vendo que era necessário, uma questão de saúde, praticar algum esporte. Aí retomei já em torno de 12 anos, caminhadas, um pouco de hidro, posteriormente comecei depois com corrida de 3, 5 quilômetros e fui junto fazendo um trabalho com a preparação física, com reforço muscular e fui ano a ano aumentando o percurso, fui para os 5, fui para os 10, hoje já corro com tranquilidade 20 quilômetros, sem fadiga muscular e com uma certa tranquilidade. Então eu vejo que, embora a idade, hoje estou com 58 anos, mas tendo um acompanhamento médico, tendo um cuidado alimentar e uma preparação física adequada, com certeza dá para fazer com que o esporte se pratique embora a idade avançada, com uma certa naturalidade e hoje posso dizer, com quase 58 anos, eu tenho uma condição física de melhor quando tinha 40 anos. Então, eu vejo o quanto é importante esse esporte e os que estão nos ouvindo, que queiram praticar, façam cuidados médicos primeiramente, acompanhem um preparador, um profissional que oriente e veja qual é o esporte que mais que ele gosta, que se sinta bem e passe a praticar. Me diz uma coisa, como é que tu chegou à conclusão que a corrida seria uma boa atividade física para ti? Eu me encontrei, porque eu pratiquei vários esportes, né? Na época eu era jovem, karatê, taekwondo, e corria um pouco também. Na época do exército também praticava bastante corrida. E eu achei que, pelo meu peso um pouco avançado, a idade, eu achei que não tinha condições de praticar corridas de rua. Mas com a preparação física adequada que eu encontrei na época, uma personal que até hoje ainda me acompanha, que está viajando, ela podia estar presente, mas está viajando para a Europa, e ela foi me condicionando e mostrando que era possível. Eu até não acreditava, e aí comecei a praticar, e fui vendo que realmente tinha condições. Então, com a corrida me leva uma certa satisfação em termos de parte muscular, é um esporte que eu faço com prazer. Então, fui dando continuidade. Em torno de 7 anos praticamente que retomei as corridas e me encontrei e vejo que dá para fazer com prazer, sem fadiga, sem maior esforço. Tu ficasse quanto tempo parado, sem praticar atividade física? Olha, fiquei bastante tempo e fazia praticamente quase que nada. E sempre que se vai a um médico, eles perguntam, qual é a atividade física que você pergunta? Praticamente quase que nada. E aí vai passando o tempo. E aí, quando chega perto dos 50, a gente vê que nós estamos no começo do fim, vamos lutar para que vamos mais adiante. Para ir mais adiante, temos que se cuidar e fazer com que a condição física, a preparação, ela ajuda até na sua longevidade, ajuda numa qualidade de vida melhor. E então, essa é a minha receita. Me diz assim, tu participasse dessa maratona agora de Porto Alegre e tu também estás te preparando para meia maratona. Então são duas perguntas que eu tenho para te fazer. Como foi a tua classificação nessa última maratona de Porto Alegre e o que tu espera em relação à meia maratona que vai acontecer daqui a uns dias?
Na Maratona Internacional de Porto Alegre, participamos em grupos. Nosso grupo ficou entre os 10 primeiros colocados, tivemos uma participação muito boa. Eu fiquei entre os 3 primeiros na classificação da minha equipe, com pessoas bem mais jovens, até com preparações tanto igual. Mas foi um dia adequado, a temperatura muito boa e eu tive um tempo espetacular. Então, fiz com bastante naturalidade, um percurso muito bom, traçado. E hoje estou me preparando para as 10 milhas, que vai ser dia 7 e 8 de julho, agora em Porto Alegre. E são 16 quilômetros, mas já estou correndo, treinando para 21, que logo, quando tiver outras maratonas além de Porto Alegre, tem em outras regiões, no interior do estado. Tem agora no Rio de Janeiro uma maratona internacional, não vou estar participando, mas tem um sobrinho que vai estar participando, está treinando para isso. Então, hoje eu me encontro tranquilamente para participar de meia maratona com tranquilidade. Ok, então muito obrigado, seu Geraldo Balestro, boa sorte e espero que você consiga atingir os seus objetivos. Viram só? Mas o seu Geraldo Balestro não fez isso tudo sozinho. Ele teve que fazer uma bateria de exames e também se assessorou de um profissional de educação física especializado em provas de rua. Neste almoço, estava presente conosco um professor que tem uma empresa especializada nisso. E olhe só o que ele falou dessa proeza do seu Geraldo. Temos aqui também o professor Douglas Pacheco, professor de educação física, assessor de atividade esportiva da Full Runners. O Douglas vai falar um pouco para a gente como é que é essa parte de condicionamento físico. Bom dia. Bom dia, Neco, tudo bem? A corrida hoje em dia é o segundo esporte mais praticado no Brasil, né, só perdendo para o futebol. Cada ano que passa aumenta vertiginosamente o número de praticantes, né? E sempre na rua tu sempre vai ver muita gente correndo. Então, antes de começar a praticar uma atividade física, as pessoas devem procurar um médico, fazer um check-up inicial, saber se tem algum problema de saúde, alguma restrição quanto à prática de atividade física, e em cima disso procurar um professor de educação física para montar um programa de treinamento, né, adequado, seja na corrida, musculação, natação, o esporte que a pessoa assim desejar. Sabe que nós, professores de educação física, temos uma preocupação muito grande de que realmente o nosso cliente esteja satisfeito com o tipo de trabalho que a gente realiza. Hoje em dia, a atividade de personal training ela é muito solicitada. O que tu acha desse profissional atuando principalmente nessas equipes, nesses grupos de provas de rua? É fundamental. O trabalho do personal trainer, na verdade, nada mais é que um trabalho de atividade física personalizado, onde o acompanhamento ele é integral com o aluno, sabendo das individualidades dele, das necessidades, dos cuidados que deve ter. Nos grupos de corrida, o que acontece é um planejamento de treinamento a longo prazo, com treinos diferentes, assim, em termos de valências físicas, né? Se utilizando de treinos contínuos, de treinos de velocidade, de treinos de força, sempre visando o objetivo do aluno. Se o aluno tem um objetivo de maratona, meia maratona, corridas de aventura, enfim, depende do objetivo do aluno. Qual a quantidade de treinamento que tu considera ideal para pessoas que são praticantes não profissionais? Ou seja, pessoa sedentária que quer participar de um grupo de corrida e qual assim o tipo de treinamento que tu acha mais adequado para quem está iniciando? Bom, isso basicamente varia da disponibilidade de cada um, né? Se a pessoa dispõe de mais tempo, 4, 5 vezes por semana um treinamento de corrida é o ideal. Se não dispõe de mais tempo, dentro da realidade de cada pessoa, a gente vai jogando 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana a gente consegue resultados bem satisfatórios. Bom, ok, muito obrigado, professor, pela sua presença aqui no programa. Como vocês viram, então, a atividade física do momento são provas de rua. Basta o quê? Basta que você, antes de procurar um profissional de educação física, procure saber como está a sua saúde, visitando o seu médico e aí, então, buscando a condição de equipamentos adequados para a sua prática. Esporte urbano, o esporte que você pratica. Bom, agora no próximo bloco,
como prometemos, vamos falar sobre ciclismo. E é modalidade ciclismo de estrada. Convidamos o pessoal da Audax, especialista nessa modalidade de esporte, para conversarmos e passarmos a você algumas ideias sobre isso. Esporte urbano, o esporte que você pratica. Fique conosco.